No final do século XIX, os Estados Unidos saíram do seu isolacionismo para ajudar os rebeldes na Guerra de Independência de Cuba contra a Espanha em 1898. Com o fortalecimento industrial e crescimento do capital econômico americano, as companhias procuravam novos mercados. As indústrias bananeiras e de açúcar alcançaram altos ganhos, se instalando nos países pobres da América Central. A construção do Canal do Panamá em 1904 e a presença maciça da Marinha Americana fez a doutrina Monroe de 1823, a América para os norte-americanos, tornar-se literalmente uma realidade, sendo respaldado pelo governo dos Estados Unidos, pela sua marinha de guerra e seus fuzileiros navais. Os conflitos decorrentes da resistência dos países centro-americanos à política de Washington DC teve um nome: Bananas Wars. A Grande Frota Branca. Um oficial do exército prussiano do século XIX, von Clausewitz, em seu livro da Guerra escreveu: "A guerra é a política da continuação do Estado por outros meios." Quem levou essa frase mais a sério foi o presidente norte-americano Theodore Roosevelt. Os Estados Unidos, na intervenção na Guerra de Independência em Cuba contra a Espanha de 1898 a 1899, começou a projetar seu poder internacionalmente, principalmente na América Central. Com a ocupação de Cuba e Porto Rico, Roosevelt ampliou a presença da Marinha Americana, a Grande Frota Branca, instrumento da sua política das canhoneiras, já feita pelos europeus. Com o corpo de fuzileiros navais, os Marines, como projeção de poder, transformaram o Caribe em um lago americano. A política do Big Stick, grande porrete, dava aos americanos a legitimidade de agir com força pelo governo americano usando sua marinha. Ou fale baixo e carregue um grande porrete e você será entendido. Fuzileiro Naval Americano, US Marines. Na virada do século XX, os marines norte-americanos participaram de muitos conflitos: Cuba de 1898 a 1899, China 1900, Filipinas de 1899 a 1902 e Marrocos 1904. Com a Marinha norte-americana no governo de Theodore Roosevelt, com implementação da política do Big Stick, o governo norte-americano começou a intervir na América Central. Os Marines eram o braço armado da política estadunidense no exterior, seja em Cuba 1902, no Panamá 1903 e Honduras 1908. Sua presença armada no continente caribenho mostrou aos países pobres da região a não contrariar os interesses das empresas vindas da terra do Tio Sam. A Guerra de Independência do Panamá 1903 e a construção do Canal 1904. Roosevelt queria encontrar um país na América Central para fazer um canal que ligasse o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A Nicarágua era cogitada, mas uma oportunidade de ouro apareceu para os americanos. O Panamá, que pertencia à Colômbia, explodiu uma guerra civil pela independência. Os panamenhos estavam perdendo a guerra contra os colombianos. Roosevelt usou o Big Stick, mandou navios de guerra e fuzileiros para o Panamá. A Colômbia desistiu do território. Em 1904, com investimento norte-americano, o Canal do Panamá foi construído e ficou sob administração americana até 2004. A United Fruit Company. A United Fruit Company surgiu em 1899 depois da fusão de duas empresas em Nova Orleans. A partir de 1902, a empresa bananeira, que também plantava abacaxis e cana-de-açúcar na Costa Rica, espalhou seus negócios para Cuba, Honduras e Guatemala. 1910, com Sans e Murray da companhia Banana Fruit, se espalhou por todo o Caribe. Países começaram a ser controlados pela empresa, apoiado pelo governo estadunidense. Nos países, os imensos latifúndios bananeiros e de cana-de-açúcar, milhares de trabalhadores camponeses eram explorados sem nenhum direito trabalhista. Na Colômbia, uma greve por melhorias foi cancelada a bala pelos jagunços da companhia, com 20 colombianos mortos. Conhecida como Mama Yuna entre os camponeses, o símbolo da Banana Fruit era uma carabina com fumaça saída do cano escrito Bananas.
Propaganda de United Fruit Company (UFC). A United Fruit Company tinha um serviço de propaganda muito eficiente. Além de exportar saúde através de suas bananas para a população norte-americana, a companhia tinha seus próprios navios de passageiros, suas ferrovias, fazendas, companhias de eletricidades, correios e fábricas. Dava milhares de empregos aos pobres latino-americanos, ameríndios pobres e dinheiro para os governos dos países da América Central. Quem poderia contestar o caráter civilizatório desta importante companhia? Bananas Wars. As Guerras das Bananas. Foi uma série de guerras e intervenções armadas na América Central feitas pela Marinha Americana, na implementação da política do Big Stick, onde países que não se alinhavam à política norte-americana simplesmente eram invadidos. Entre de 1898 a 1899 os Estados Unidos entraram em guerra contra a Espanha para libertar Cuba. Com a vitória, os americanos ocuparam o país até 1902. Em 1903 os Estados Unidos apoiaram rebeldes panamenhos contra os colombianos para sua independência e em 1904 construíram o Canal do Panamá. Em Honduras apoiou um golpe de Estado que favorecia a United Fruit Company. Apesar de não pertencer à Guerra das Bananas, os Estados Unidos intervieram duas vezes na Guerra Civil Mexicana em 1914 e 1916. Entre 1915 e 1934 os americanos intervieram no Haiti e na República Dominicana, cujos os governos não estavam de acordo com a política norte-americana. Os americanos invadiram a Nicarágua duas vezes em 1912 e 1927. Os Carrascos da América Central. Major General Smedley Darlington Butler foi um fuzileiro naval de carreira, lutou em Cuba, na China e foi o responsável das campanhas do Haiti, República Dominicana e Nicarágua. Seu nome é expoente no Bananas Wars. Antes de morrer escreveu um livro que foi um meia-culpa. Como militar cumpri o meu dever, mas na verdade ajudei uma companhia sem vergonha a escravizar os latino-americanos e encher os bolsos de dinheiro dos banqueiros de Wall Street. Daniel Joseph Daly. Apesar da baixa patente primeiro-sargento, a maior parte da campanha do Haiti foi comandada por ele em 1916. Apesar de sua eficiência como militar, os fuzileiros navais americanos maltrataram a população civil haitiana e dali não tinha o costume de fazer prisioneiros. Samzemai Beneneman. Zemurray era um imigrante russo-judeu que chegou nos Estados Unidos aos 14 anos, começou sua carreira comprando excedentes de bananas no porto de Nova Orleans e vendendo para mercados na beira da linha do trem. Em 1902 entrou na United Fruit e foi mandado para a Costa Rica, onde começou a montar seu império das bananas. Em 1910 chegou à presidência e 20 anos depois sua empresa era dona de quase toda a América Central. Fuzileiro naval americano. US Marines. Os fuzileiros navais da Marinha Norte-Americana eram soldados profissionais bem treinados e armados. Os rebeldes na América Central sem treinamento só tinham a coragem em combate. O soldado norte-americano no Bananas Wars acreditava piamente em sua missão civilizatória positivista que estava levando o progresso na região mesmo sendo a bala. Foi dada a ordem de não confraternização com a população civil. Em grande parte as tropas dos Marines agiram com indiferença ou truculência exacerbada pelo racismo, com o desprezo dos soldados pelos latino-americanos, em sua maioria descendente de indígenas e das populações afrodescendentes. A ocupação de Cuba. De 1899 a 1902. Depois da derrota da Espanha, Cuba foi ocupada pelos americanos. Com o Tratado de Paris de 1899 foi dado a Cuba sua independência. Os americanos ganharam a base naval de Guantánamo e a ilha de Porto Rico.
O governo estadunidense colocou um governador até 1902, John Brooke, e a emenda Pratt criou uma espécie de pacto colonial. Cuba só poderia vender e comprar com os Estados Unidos. Só empresas americanas poderiam entrar em Cuba. Com isso, a Banana Fruit Company entrou no país. Porto Rico foi tomada dos espanhóis em 1899. Foi dada a concessão da base naval de Guantánamo em 1899 por 100 anos. Os americanos nunca a devolveram. Cuba virou um protetorado dos Estados Unidos até 1933 e de 1940 a 1959 instalou um ditador, Fulgêncio Batista. A ocupação do Haiti. República Dominicana. De 1915 a 1916. Entre 1915 e 1916, os governos do Haiti e da República Dominicana perderam o controle para forças rebeldes, contrariando o governo americano. Entre de 1911 a 1915, o Haiti estava em convulsão política. 6 presidentes foram depostos e assassinados. Em julho, os rebeldes cacos tomaram o poder e depredaram companhias americanas. Uma esquadra norte-americana com 330 fuzileiros desembarcou na capital, em Port-au-Prince, em julho de 1915 e tomou dos rebeldes o Forte Rivière após um combate. Em 1916, Desidério Ares, apoiado por latifundiários do interior do país, deu um golpe de Estado em Santo Domingo, capital da República Dominicana. Os latifundiários queriam vender açúcar e frutas por conta própria. Durante a invasão, o cruzador USS Memphis afundou em uma tempestade. Os americanos tomaram a capital e derrubaram Ares. A perda do cruzador USS Memphis. Durante a invasão da capital, São Domingo, o USS Memphis chegou com fuzileiros e uma pequena frota, apontando seus canhões para os fortes dominicanos se renderem. O cruzador americano ficou no porto para proteger a capital de um ataque rebelde. Em 29 de julho de 1916, o cruzador foi pego de surpresa por uma onda de 30 metros de um furacão que atingiu a República Dominicana, encalhando e afundando o USS Memphis em 10 minutos no porto. Haiti de 1915 a 1916. A Rebelião dos Cacos. A partir de 1910, uma comunidade alemã de comerciantes instalou-se na capital haitiana, em Port-au-Prince, que começou a controlar o comércio. Em 1913, militares alemães chegaram e começaram a influenciar o instável governo haitiano. Os Estados Unidos, com a Primeira Guerra Mundial em 1915, ficou preocupado com os alemães na ilha. Com a desculpa do ataque de rebeldes cacos contra as fazendas de cacau e cana-de-açúcar da United Fruit da Sugar Company, os fuzileiros americanos invadiram o país. Em um ano, os Marines derrotaram grupos rebeldes e também desbarataram grupos de bandidos no interior do Haiti. A contra-rebelião no Haiti e na República Dominicana. O Major-General Smedley Butler e o Sargento Daly reprimiram com brutal eficiência os grupos rebeldes no Haiti entre 1915 e 1916. O país ficou ocupado até 1934. Entre de 1916 a 1921, apesar dos americanos estarem na Primeira Guerra, as operações contra os guerrilheiros dominicanos, conhecidos como gavileiros, continuaram. Intensos combates com apoio aéreo fizeram os rebeldes se renderem. Ao se retirarem do país, os americanos deixaram no poder Leônidas Trujillo por 31 anos.
A revolta em Manágua e a ocupação americana de 1912 a 1925. Entre 1909 e 1912 a Nicarágua estava em conflito político desde a queda do general Zelaya. Adolfo Dias pró-Estados Unidos estava sendo atacado por Luiz Mena Vado. Os americanos mandaram 100 fuzileiros para apoiar Dias e depois o comandante americano Smedley Butler desembarcou com mais 250 fuzileiros, atacou e desbaratou os rebeldes. A Guerra Civil Constitucional começou em 1926. Camponeses revoltados contra a situação de semi-escravidão nos latifúndios se rebelaram contra a companhia e o governo nicaragüense. Em 1926 os rebeldes atacaram as fazendas de cana-de-açúcar, de abacaxis e bananas, arrasando com as plantações. As tropas do governo da capital Manágua foram dizimadas. Em 1927 assumiu um novo líder rebelde do Exército Liberal, Augusto César Sandino. Os sandinistas começaram a assassinar fazendeiros, altos funcionários da Banana Fruit e políticos locais aliados da companhia. Tropas do governo nicaragüense e a Guarda Nacional foram enviadas da capital Manágua contra os rebeldes no norte, mas foram derrotados pelos rebeldes liberais. Ocupação da Nicarágua. De 1927 a 1933. Após 13 anos de ocupação, as tropas americanas saíram em 1925 da Nicarágua. Logo depois, as forças locais começaram a se hostilizar, dividindo-se entre conservadores e liberais. No ano seguinte, as tropas liberais norte-americanas no norte do país começaram a queimar as fazendas bananeiras e a explodir minas de companhias americanas. Os Estados Unidos mais uma vez em 1927 com mais James Smedley Butler invadiram o país. Fuzileiro naval americano. U.S. Marine. Nicarágua. De 1927 a 1933. Os fuzileiros norte-americanos desembarcaram em Porto de Corinto, Nicarágua, em fevereiro de 1927 e enfrentariam uma guerra de guerrilha por 6 anos nas montanhas do norte. Os soldados norte-americanos, apesar do bom treinamento e armamento, com a intensa luta contra a guerrilha camponesa sandinista, os americanos foram acusados de atirarem indiscriminadamente na população civil. A Nicarágua foi uma espécie de pré-guerra do Vietnã, com destruição de vilas acusadas de ajudarem a guerrilha. Torturas, abusos sexuais, execuções e campo de concentrações. Apesar de ganharem a maioria dos combates, somente em 1932 Sandino e seus homens foram encurralados nas montanhas. O Corpo de Fuzileiros Navais Americanos na Nicarágua ganhou experiência em combate na selva, o que seria usado na Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1933 se retiraram do país sem derrotar os sandinistas em um cessar-fogo. O terror dos ataques aéreos. A aviação da Marinha Americana iniciou grandes ofensivas de bombardeios aéreos em 1928 ao norte do país. Os americanos começaram bombardeando a cidade de Jinotega. Depois, com o prolongamento da guerra, começaram a bombardear vilas e cidades indiscriminadamente, com a perda de dezenas de civis. A população camponesa desacostumada com o avião ficava aterrorizada. Os aviões da Marinha norte-americana atacavam colunas de tropas rebeldes e liberavam tropas de marines americanos cercados pelos sandinistas nas montanhas ou em cidades.
A Ofensiva Americana. De 1931 a 1933. Os americanos combatendo Sandino em 1927, que no início tinha 200 homens. Em 1931 já eram mais de 5.000 guerrilheiros. Entre 1928 e 1929 o general Logan Phelan os combateu sem sucesso. Entre de 1931 a 1933 Medley Butler cercou os sandinistas nas montanhas e em 12 de fevereiro de 1933, os americanos se retiraram da Nicarágua. Foi realizado um cessar-fogo. Após o cessar-fogo de 1933, o chefe da Guarda Nacional nicaragüense Anastácio Somoza convidou Sandino e seus oficiais para assinarem o fim da Guerra Civil em Manágua, a capital. Na estrada seu carro foi capturado por soldados da Guarda Nacional. Sandino e seus oficiais foram imediatamente executados. Os americanos colocaram Somoza como ditador da Nicarágua e ele e seu filho governaram o país por 45 anos. A resistência nicaragüense. Sandino foi um líder guerrilheiro nicaragüense do Exército Liberal que trabalhou e participou da Guerra Civil Mexicana. Quando retornou ao país em 1926, encontrou o país em guerra civil. Com o próprio dinheiro comprou armas. Formou seu exército e com a rendição do Exército Rebelde Liberal continuou lutando nas montanhas enfrentando os norte-americanos, sem nunca ser totalmente derrotado. Em 1934, com um cessar-fogo, foi atraído com a promessa de armistício e com seus oficiais foi capturado e fuzilado. Os sandinistas, como eram conhecidos os guerrilheiros nicaragüenses, eram formados por camponeses, muitos ex-funcionários da Banana Fruit e de Minas das companhias americanas. O fim das guerras bananeiras. Yankees Go Home. Em 1933 foi eleito como presidente dos Estados Unidos o democrata Franklin Delano Roosevelt. O país passava desde 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York por dificuldades econômicas. O país estava em recessão. Roosevelt também queria melhorar as relações com os países latino-americanos. As intervenções na América Central custavam um grande ônus em dinheiro e soldados. Entre 1933 e 1934 todos os marines norte-americanos foram retirados da América Central. Com o governo Roosevelt de 1933 a 1945 Zé perdeu o poder político e em 1959 com a vitória da Revolução Cubana perdeu todas as terras e fazendas de bananas e cana-de-açúcar em Cuba. Com a perda de Cuba, Zé ficou doente e faleceu em 1961. A empresa foi perdendo para outros concorrentes até ser comprada pela família de George W. Bush do Texas da Chiquita Bananas em 1970. As Repúblicas das Bananas. Até hoje, em pleno século XXI, os países da América Central ainda são chamados indisfarçadamente de repúblicas das bananas. De política, baixo nível instrucional, ausência de fábricas, monocultura de um produto, latifúndios comandados por oligarquias familiares, desemprego em massa e fugas migratórias. Alguns países fizeram a revolução socialista para escapar das ditaduras oligárquicas liberais, mas apesar de alguns avanços em nível da educação e saúde, trocaram apenas de ideologia nas ditaduras.
Música